Om Stapakaya cha Namasyam Sarvadharma Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelo ensinamento e vida apresentou a essência, o coração de todas as tradições religiosas e caminhos espirituais. Encarnação de nossa época, encarnação mais importante. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de leitura e contemplação, meditação do Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna Paramahansa, registro da coletânea de ensinamentos maravilhosos, realizada por Mahendranath Gupta, o discípulo M, discípulo direto de Sri Ramakrishna, que pescou esta maravilha das suas reuniões com o mestre entre os anos de 1882 e 1886. Hoje estamos aqui nesse 24º episódio, dando continuidade àquela sessão 8ª do primeiro volume, na qual estamos aqui no capítulo 3º. Na nossa última reunião, tínhamos que Sri Ramakrishna estava dando um exemplo de como alguém pode aprender com o mundo, usando o exemplo do Avaduta, os registros purânicos sobre Sri Dayatreya, que elencou 24 professores como coisas naturais do mundo. Via tal situação, aprendia e dizia: Deus, o Guru Supremo, está me ensinando através dessas circunstâncias. Na última sessão, tínhamos que Sri Ramakrishna falava sobre o apego, sobre o problema do apego para aqueles que querem renunciar, aqueles que são renunciantes externos, sobretudo, os sannyasins, aqueles que retiraram-se da vida, deixaram posses, família. O quão perigoso é para esses, mas para qualquer um, aspirante espiritual, aspirante por conhecer Deus, termos apegos. Então dava um exemplo dos 24 gurus do Avaduta e descrevia o exemplo da gaivota, que pegou um peixinho no mar. Então ela estava voando com seu peixinho. Então corvos foram atrás dela. Não atrás dela, atrás do seu peixe. Então ela foi de um lado, foi de outro, era perseguida pelos muitos corvos que a atacavam, a feriam, até que em um dado momento ela larga o peixe e os corvos deixam de perseguir a gaivota e vão atrás do peixe. Então ela medita e pensa que todo aquele sofrimento se dava porque ela estava atrelada ao peixe. Então o Avaduta pensa: o peixe representa o desejo, as coisas transitórias do mundo, o sofrimento causado pelos perseguidores se dá em relação ao nosso apego a essas coisas que passam. E nisso, a gaivota se tornou seu guru. Claro, metaforicamente falando. Tá? Então aqui Sri Ramakrishna falava para um rapaz sobre essa questão. Esse rapaz um rapaz chamado Vijay Goswami, estava começando o caminho de ser um renunciante, tomar a veste ocre, se tornar alguém que deixava suas posses. Sri Ramakrishna dizia para ele, então, que o aspecto fundamental da renúncia é esta concretude, realidade da vida, não é? Explanava a respeito do poder da verdade, quando devemos ser austeros. Então, Sri Ramakrishna continua com essa explanação, falando aqui de outros exemplos. Subtítulo: Sannyasin não acumulará renúncia ao trabalho somente após desenvolver intenso amor por Deus. Dizia então Thakur: o Avaduta tinha outro guru. Lembra, uma gaivota, né? Era o guru do Avaduta. Agora um outro. A abelha. A abelha coleta mel trabalhando duro, dias a fio. Mas o mel não é dela. Alguém chega e quebra o favo e tira o mel. O Avaduta aprendeu com a abelha que não se deve acumular. Sadhus deveriam depender 100% de Deus. Eles não deveriam acumular coisas. Então, exemplo, né? A abelha produziu o seu mel e alguém, um homem ou um bicho, um urso, sei lá, tomou aquele mel. Ainda assim ela continua trabalhando. Vai ter aquele caos todo e vai continuar trabalhando. Por quê?
porque ela está sempre voltada para o seu trabalho. E sabe que não faz isso porque tem seguranças. Ela depende exclusivamente de Deus. Então, o renunciante deve ter essa postura perante o mundo. Ele age sem se fiar na família, no Estado, na profissão, no status, no dinheiro. Ele não tem mais essas coisas. Por isso que ele é um renunciante. É o sannyassin, esse que tomou a veste ocre, ou tomou o monge cristão, né? Tomou a veste preta. Ele não depende mais dos outros. Ele é um renunciante. Ele morreu para o mundo, não é verdade? Então, aqui está um exemplo. Mas Sri Ramakrishna continua. No entanto, isso não é verdade para os chefes de família. Um chefe de família deve cuidar de sua família. Então, ele tem que economizar. Pássaros e sadhus não guardam coisas, mas um pássaro acumula quando tem um filhote. Ele coleta comida no bico para o filhote. Veja que interessante. Sri Ramakrishna está dando um exemplo para todos os homens. Aquele que é de uma ordem renunciante deve ser verdadeiro com a sua vocação. Você não tem mais posses, você não tem mais família, você não tem mais casa, você não tem mais propriedade. Não adianta, né? Você ser um pseudo-renunciante, você será agarrado às suas posses. Ao meu templo, à minha comunidade, à minha montanha santa, os meus ícones, os meus livros, a minha... Então você não é renunciante. Renunciante é renunciante de verdade. Não tem mais nada. Se quiserem tirar tudo de mim, como exemplo do Senhor Jesus. Pedem a sua capa, você dá a sua capa e o seu manto. Veja, Jesus estava dando um exemplo para esse sannyassin. Renunciante completo. Mas então, Sri Ramakrishna, professor desta nossa época, falando comigo, falando com você, que não somos renunciantes, que não estamos usando vestes de renunciantes. E aqui eu aviso que recentemente um amigo mandou uma mensagem para mim e falou assim: mas por que você veste uma batina? Isso não é uma batina. Isso é uma camisa preta. Camisa que eu tenho mais de 20 anos, tá? Gosto dela, acho confortável. E acho que fica bem no vídeo. Mas não é uma batina. Eu sou um homem casado, com filhos. Tenho, né? Estou no mundo. Então, esse recado para Sri Ramakrishna também é para nós. Então, lembra da gente. Está falando, veja, a mensagem de Sri Ramakrishna não é apenas para sannyasins e renunciantes do mundo. Ele está dizendo para aqueles que têm família. Ele está dizendo assim, o pássaro tem filhotinho, então aí ele vai lá e pega e leva para o filhote. Ele acumula, faz o ninho, faz coisas. Quando ele não tem filhotes, ele não acumula nada. Então nós que temos responsabilidades, precisamos ser assim. Então o sadhu é como o passarinho. Mas o passarinho, quando tem família, cuida dela. E isso é muito importante. Porque no ensinamento de Sri Ramakrishna não está a ideia de que se você quer renunciar, você manda para as favas o seu pacto que você tem com um cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus parentes, com seu compromisso. Não, você tem, sim, buscar aquela conciliação. Né? Estar no mundo sem pertencer ao mundo. Sua mente, seu coração está em Deus, mas você está aqui, sim, cumprindo as suas funções. Isso é muito importante no ensinamento de Sri Ramakrishna. Então ele diz, olha Vijay, se você vir um sadhu com bagagem ou um monte de coisas amarradas com 15 nós, não confie nele. Eu vi esses sadhus sob a figueira da Índia. 2 ou 3 estavam sentados lá. Um estava separando as lentilhas boas das ruins. O outro estava consertando o seu dote. E eles conversavam sobre festas oferecidas por homens ricos. Eles estavam dizendo, eu digo aquele cavalheiro gastou centenas de milhares de rúpias. Ele alimentou os sadhus tão bem. Ele preparou puris, gibiris, peras, bafis, malapus e todo tipo de coisa. Todos riem na reunião. Então, Sri Ramakrishna está falando o quê? Para esse Vijay. Está falando para o Vijay também para que ele tome tenência, né? Estava dizendo, um sadhu não anda com um saco cheio de posses, com 15 nós, ou seja, com cuidado para que ninguém roube. E Sri Ramakrishna diz, eu vi esse tipo de sadhu em minhas peregrinações. E vi que eram pessoas desonestas. Pessoas que estavam se aproveitando da piedade dos outros para viver encastelados na sua pseudo-renúncia. É importante, né? Para Sri Ramakrishna,
O apego à verdade é fundamental. Então, como que você vai ser um renunciante e você não renuncia a nada? Né? Então, ele está dando um alerta para esse VJ, para saber o que é uma verdadeira renúncia. Então, o VJ diz: sim, eu também vi sadhus assim em Gaia. Em Gaia, os sadhus trapaceiam. Todos riem. Veja, Gaia é um lugar de peregrinação maravilhoso. Um lugar santo. Mas existem pessoas trapaceiras. Não é verdade? É assim. Então, Sri Ramakrishna continua dizendo para Vijay: quando você desenvolver amor estático por Deus, o trabalho diminui automaticamente. Deixem agir aqueles que o Senhor faz agir. Sua hora chegou. Sua hora chegou agora. Desistindo de tudo, você deveria dizer: ó minha mente, que você e eu possamos contemplá-la e mais ninguém. Ó minha mente, devemos contemplar a mãe. Veja que bonito. Eu estou dizendo para minha mente para contemplarmos a mãe. Não estamos mais preocupados com as coisas do mundo. Distribuir livros, serviço de caridade, serviço ritualístico litúrgico, as atividades na sociedade para o bem do mundo, essas todas deixaram de ter razão para nós, porque nós alcançamos amor estático por Deus. Veja que Sri Ramakrishna coloca como ápice alcançar amor estático por Deus, aí você se torna um renunciante do mundo. E aí, o que você pensa? Que você e sua mente contemplam a mãe. Veja como isso aqui é diferente do ensinamento do Advaita Vedanta e da não-dualidade e de outras escolas, de outras percepções. O objetivo da busca do renunciante é alcançar amor estático por Deus. Amor estático é amor em êxtase. Esse amor em êxtase, então você contempla você e a sua mente. Veja a analogia da carruagem, né? Você tem a mente controlando os cavalos dos sentidos. O seu intelecto é o cocheiro, a mente são as rédeas, os cavalos são os sentidos, e lá atrás está o passageiro, o eu. Veja, muitos amigos aqui podem ser de escolas budistas e tudo mais, que negam a existência do eu. Esse ensino não é compatível com o ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, você existe, a sua mente existe, o mundo existe e Deus existe e você o contempla. Você e a sua mente. Então aqui tem muitas, não é nem questão de dualidade, aqui é uma multiplicidade, uma infinidade de entes. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é? E aqui estamos lendo o Sri Ramakrishna Katanrita. O néctar das palavras de Sri Ramakrishna, assim, diretamente como ele é colocado. Então, por isso vamos ler aqui, conhecer Deus. Né? Então, Sri Ramakrishna disse isso. Ó minha mente, que você e eu possamos contemplá-la e mais ninguém. Aí, porque ele é um renunciante, ele não está mais conectado com mais nada. Falando essas palavras, dizendo isso, Sri Ramakrishna canta com a sua voz extremamente doce, derramando doçura de Deus. Ele vai cantar. Valorize a amada mãe Shyama em seu coração. Ó mente, que você e eu somente a contemplemos e que ninguém mais se intrometa, deixando para trás todas as paixões, raiva e tais vícios. Venha, ó mente, e deixe-nos contemplá-la na solidão, levando conosco apenas a língua, para que ela invoque de vez em quando, repetindo: Mãe, Mãe. Ó mente, não permita que nem a baixeza nem a tentação se aproximem, mas deixe os olhos do conhecimento sempre alertas vigiarem. Veja, Sri Ramakrishna está aqui, ele falou uma frase, lembrou de um cântico. E aí canta. Veja, é uma jornada na qual o eu utiliza a mente para contemplar Deus a despeito de todo o resto. Isso aqui é verdadeira renúncia. E aí ele diz: não permita que a baixeza nem a tentação se aproximem, deixe os olhos do conhecimento sempre alertas vigiarem. O que são os olhos do conhecimento? Lembra da meditação que o Sri Ramakrishna ensinou? Vocês lembram do último capítulo? Qual é a meditação? Discernir que Deus é o autor, Deus é o agente, eu sou a máquina.
O mundo todo é de Deus, nada é meu. Ó Senhor, dê amor por mim. Isso é o conhecimento, aquilo que Sri Ramakrishna dizia. Amarre o conhecimento da não dualidade na sua roupa e caminhe, significa isso. Não significa a doutrina do Advaita Vedanta, da negação do eu concreta, da ideia de que só Brahma existe e todo o resto é ilusão. Não, esse não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. O ensinamento de Sri Ramakrishna é que o discernimento é reconhecer que Deus é o agente e nós somos os instrumentos. É amoroso, é unitivo, é uma não dualidade com muitas qualidades. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. É Brahman Satyan, Jagat Satyan. Porque Brahma e sua Shakti estão sempre unidos. Muito bem. Para Vijay, continua dizendo Thakur, você se refugiou em Deus. Agora evite os sentimentos de vergonha, medo e coisas do gênero. Abandone a sensação de que se você dançar e cantar o nome de Deus, as pessoas dirão coisas sobre você. Veja como é importante. Renúncia verdadeira é amor a Deus. E amor a Deus leva por manifestação estática de amor a Deus. Canta o nome do Senhor, dança em alegria ao Senhor. Não importa que os inteligentinhos vão dizer que você é bobo. Os inteligentinhos vão dizer que você é apenas um devoto, que você é um simplório. Não tenha vergonha dos inteligentinhos, das academias, aqueles que acham que elevado é você achar que você mesmo é Deus. Não, você é um renunciante, você se abrigou em Deus, buscou refúgio em Deus, então não tenha vergonha de manifestar o seu amor por Deus. Esta é a espiritualidade de Sri Ramakrishna. É a espiritualidade daquele que é um devoto desavergonhado do Senhor. Não é o do sadhu seco. Não, não é. É do desavergonhado amante de Deus. Essa é a espiritualidade que Sri Ramakrishna ensina. Muito bem. Sentimentos de vergonha, desprezo e medo. Diz Thakur, quando você tem sentimento de vergonha, ódio e medo, você não consegue ter sucesso no objetivo de conhecer Deus. Sentimento de vergonha por amar a Deus. Ódio e medo, orgulho de casta e apego a segredos, né? a dogmatizações sectárias. Istos são laços. A alma encarnada só é libertada quando está livre deles. Veja, a alma encarnada só é liberta. Por que ela é liberta? Porque a alma não é Brahman. A alma é parte de Brahman. E é por isso que ela está presa. Porque se ela fosse Brahman, meus queridos, ela não estaria presa em nada. Não é verdade? É por isso que ela é uma parte. O ensinamento de Sri Ramakrishna é que nós somos parte de Brahman. Nós não somos Brahman, nós somos parte de Brahman. Porque nós somos uma manifestação da Shakti de Deus. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. É diferente do ensinamento do Advaita Vedanta. É diferente. É outra escola, outro pensamento, outra conclusão. Não é? Então aqui Sri Ramakrishna está dizendo, quando você tem vergonha de amar a Deus, você não vai conseguir conhecê-lo. Quando você tem ódio pelos outros, é porque você não conseguiu ainda refletir que Deus está em todos, que Deus é o agente e todos são os instrumentos. Não é verdade? Tristeza. Tristeza diante dessa percepção que Deus é o ator, o agente e nós somos os instrumentos. Esses sentimentos são barreiras ou melhor, correntes que prendem o homem. Não é só luxúria e ganância, é vergonha de demonstrar amor estático a Deus. Por isso que as doutrinas que ensinam que o amor é desnecessário são correntes. São correntes. Tá bom? Por isso. Não é para uma escolha minha aqui assim, porque eu tenho um humor devocional, não. É porque o ensinamento de Sri Ramakrishna está dizendo. Muito bem. Aquele que está preso está encarnado. Jiva. Uma alma presa. Jiva. Aí diz Thakur. E aquele que está livre das amarras é divino. Divino, Shiva. Veja a diferença pequena, né? Jiva
e Shiva. O amor por Deus é muito raro. Se você tiver uma devoção sincera a Deus, como uma esposa tem por seu marido no início, só então você desenvolverá amor por Deus. O amor puro e altruísta é muito difícil de alcançar. Nele a alma e a mente se perdem nele. Veja, conclusão. Se Ramakrishna não está dizendo que você é Shiva, está dizendo que a alma presa está presa. Esta é a configuração do Jiva. O ente, o fulano, o ciclano, o beltrano, o Marcelo e vocês. Mas quando ela se liberta, ela se torna divina. Não é que ela seja Shiva. Alguém pode traduzir assim, muito maliciosamente, mas não é isso que seria uma vez dizendo. A alma, parcela de Deus, é divina, sem dúvida. Ela não é o todo Brahman, claro que não. Evidentemente que não. Isso é parte. Não é? Então o que diz? O amor por Deus é muito raro, é muito raro. Inclusive porque tem doutrinas que ensinam que ele não é necessário. Então diz aqui, o amor a Deus é muito raro. Se você tiver uma devoção sincera a Deus, veja que o ensinamento de Ramakrishna nunca é se você tiver um discernimento sobre eu sou aquilo, não. Se você tiver uma devoção sincera a Deus, veja a chave, é a única chave que ele deu. É a única chave que Thakur de Ramakrishna deu, é devoção sincera a Deus. Como uma esposa tem por seu marido no início. Aqui traduzindo, a pessoa apaixonada. Vocês lembram? Já falamos tantas vezes disso. O sentimento da paixão romântica. O quanto aquilo é poderoso. Imagine isso voltado para Deus. Esta pessoa que tem esse sentimento, então desenvolve amor por Deus. Esse amor puro e altruísta é muito difícil de alcançar. É verdade, é aquele amor que você não depende, que você não quer nada. Você não quer nem a visão de Deus. Você não quer poderes, você não quer o céu, você quer apenas o desejo de continuar amando. E fazer tudo que o agrada. Tudo que o agrada, você descobre que alguma coisa agrada a Deus. Ah, agrada a Deus alimentar o faminto. Então eu vou fazer. Por quê? Olha, de verdade, é por Deus. Este amor puro, sincero, é muito raro. Porque tem muita gente que vai alimentar o faminto pelo faminto mesmo. E isso é muito bom. Mas isso não é o amor puro por Deus. Vamos ser claros e evidentes aqui. Porque aquele outro não é Deus. Deus age através dele e você faz as coisas para agradar a Deus. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna, porque Sri Ramakrishna era um Bhakta. Estava nos ensinando a ser Bhaktas, devotos. E estava dizendo que essa é a chave. Não estava dizendo nenhuma outra chave. Não é verdade que ele disse que existiam outras chaves. Não, essa é a única. Amor estático a Deus. O que ele ensina é como podemos chegar a esse amor. Muito bem. Aí veja, o amor puro e altruísta é muito difícil. Esse amor que é apenas para Deus. Não é pelo mundo, não é pela causa da paz mundial, não é pelos animais. É por Deus, que é uma pessoa suprema que você ama. Veja, esse amor que você tem por um ente. Você não tem esse amor pelo odor das flores, o amor pelas cores esparsas no universo, o amor pela vida. Não, o amor por Deus, que Sri Ramakrishna aqui nomeia como a mãe. Mas ele fala muitas vezes de Hari, pai e a mãe. Não está falando de uma coisa assim vaga e muitas vezes a você mesmo. Porque o amor a você mesmo não é altruísta. Tá bom, meu querido? O amor a você mesmo não é altruísta. Não estou querendo dizer que ter amor próprio não seja positivo. Para a vida nós precisamos ter algum tipo de senso de dignidade. Mas isso não é a busca espiritual aqui. Muito bem. Aí disse de Ramakrishna, aquele que alcança este amor por Deus, ele e a alma e a mente se perdem nele. Veja, a alma e a mente. Né? Muito bem. Então, vem o estado de Bhava. O que é Bhava? Bhava é uma poderosa emoção espiritual. E disse-lhe Ramakrishna, em Bhava,
o homem fica sem palavras, sua respiração para, ele automaticamente experimenta a suspensão da respiração. Como acontece quando um homem dispara uma arma, um atirador que dispara uma bala fica sem fala e sua respiração para. Alcançar um amor intenso por Deus é muito raro. Chaitanya Deva alcançou isso. Quando você tem amor estático por Deus, você esquece os objetos externos, você esquece o mundo, você se esquece até do seu próprio corpo, que é tão querido para você. Novamente, o cerne da questão toda da tal não dualidade é amor estático por Deus. Aí, de fato, você não tem mais apego a nada que é externo e você mergulha profundamente como um amoroso devoto de Deus. Aí Sri Ramakrishna fala que isso é uma emoção. Veja, uma emoção, bhava. Por isso que Deus tem todas as gunas. Deus é repleto de qualidade. Deus é saguna. Mesmo o seu espectro nirguna é um espectro dentro de tantos desses que tem todas as gunas. Então ele é saguna por definição. Essa é a sua natureza suprema. Ele não poderia ter uma natureza nirguna e manifestar gunas autênticas. O ensinamento do Advaita Vedanta está dizendo que todas as gunas são falsidades de Maya. O ensinamento de Sri Ramakrishna não está dizendo isso. Está desconstruindo esse pensamento. E ele vai explicar isso aqui na sequência. Mas antes, Sri Ramakrishna canta novamente. Porque todo o seu serviço, toda a sua pregação está repleta de um amor poético a Deus, manifestado em atos de emoção. Não é verdade? Então ele diz... Sri Ramakrishna começa a cantar novamente. Quando amanhecerá aquele dia em que lágrimas escorrerão os meus olhos enquanto repito o nome do Senhor Hari? Quando amanhecerá aquele dia em que os desejos mundanos desaparecerão do meu coração? Quando amanhecerá aquele dia em que meu corpo vibrará e meus cabelos se arrepiarão? Quando vai amanhecer esse dia? Veja, os sinais aqui do ápice. Sinais do ápice. Lágrimas nos olhos, repetindo o nome de Hari. Não é eu sou aquilo, net. Não, nada disso. Nada disso é ápice de nada. Quando vai chegar esse dia, não é que eu passei a ser um inteligentinho e comecei a ler livros extremamente poderosos mentalmente do Advaita. Não. Quando eu comecei a repetir o nome de Deus e ter lágrimas nos olhos de amor e saudade por Deus, quando chegará esse dia? Não é? O que atrapalha chegar esse dia? Tudo aquilo que diz que tudo isso é mentira. O ensinamento que diz que isso é coisa do simplório. Enquanto você for assim bobinho, né, você está no degrau intermediário, quando você chegar no ápice, que você sentir que você é Shiva, isso não vai levar a lugar nenhum. Né? Muito bem. Capítulo 4. Bhava e suspensão da respiração. Visão de Deus quando a corrente espiritual aumenta. E enquanto a conversa continua, muitos outros devotos Brahmo convidados chegam. Vários são instruídos, alguns ocupando altos cargos do governo. Um deles é Ranjini Nath Rei. Novamente, Sri Ramakrishna recebia muitas pessoas que eram da alta intelectualidade de Calcutá, pessoas ricas, pessoas que trabalhavam no governo, pessoas que naturalmente não estariam muito atraídas pelo tipo de coisa que Sri Ramakrishna dizia. Mas esse é o mistério, né? Sri Ramakrishna não modificava sua mensagem para atrair esses. Ele dava sua mensagem de amor estático por Deus e essas abelhas vinham até o néctar. Veja que ele não adaptava o seu ensino para que os inteligentinhos do seu tempo gostassem. Ele falava aquilo que estava no seu coração espiritual e na sua experiência de conhecimento de Deus. E por isso as pessoas se sentiam tocadas por aquele que só falava de Deus, que chorava de emoção, que cantava e dançava em nome do Senhor, que tinha amor e devoção pelas mulheres como se ela fosse a mãe, que não criticava nenhuma religião, que não tinha apego a castas e que era um devoto sincero como uma criança de 5 anos, a mãe divina. É por isso que as pessoas mundanas e de mentalidade intelectualoide iam até Sri Ramakrishna. Não é porque ele se transformava em um ateu
para agradá-los, para ser admirado por elas. Ele não rebaixava a sua devoção para que os inteligentinhos do mundo aplaudissem ele. Ele não estava nem aí para os aplausos do mundo. Ele apenas estava voltado para ajudar a humanidade a conhecer seu pai e sua mãe. Por servir sua mãe. Porque ele só podia falar dela. Muito bem. Então chegaram esses nobres senhores, esses homens de cargos altos dos governos, não é? E Sri Ramakrishna diz, em um estado espiritual elevado, a respiração para. Ele ainda diz, quando Arjuna mirou seu alvo, sua visão estava fixa apenas no olho do peixe. Ele não viu nada mais. Ele não viu nenhuma outra parte do peixe além do olho. Nesse estado, a respiração para e a pessoa experimenta a retenção do ar. Há outro sinal da visão de Deus. A corrente espiritual vinda de dentro sobe em direção ao cérebro. Nesse momento, se você atingir o Samadhi, você conhecerá Deus. Então aqui, Sri Ramakrishna está falando, né, a metáfora do atingir o alvo. Vocês sabem, né, que a palavra grega para pecado, amártia, significa errar o alvo. Qual é o alvo? Conhecer Deus. Todas as coisas na vida que você faz que te prendem ao mundo evitam que você acerte o alvo. Conhecer Deus. E aqui Sri Ramakrishna está dando um exemplo de Arjuna, grande arqueiro, atirando no olho do peixe. Veja que difícil. Porque ele estava concentrado apenas no olho do peixe. Então nós devemos buscar conhecer Deus, amor a Deus. Nossa única meta é a mosca do alvo. Ok? Centro do alvo, né? Então, disse Sri Ramakrishna, esse é um ponto, né? A concentração absoluta. Ele está dizendo, a corrente espiritual, ele já falou disso, dos portais, dos planos da mente. A mente do homem mundano está voltada para os aspectos da sobrevivência. Ele dizia, né? Os portais do ânus, os portais dos genitais e os portais do umbigo. Ou seja, defecar, urinar, coisas que todos os animais fazem. Reproduzir, coisa que todos os animais fazem, e comer, coisa que todos os animais fazem. Muitas vezes nós somos apenas isso, não é verdade? Nós cuidamos apenas de nossa vida material. Esse é um plano inferior. Nasceu em vão aquele que, tendo obtido o raro nascimento humano, não busca conhecer Deus nesta mesma vida. Então aqui, se nós ficamos apenas nesse plano animal, quando agora Malani manifesta sua presença, inclusive para dar um ar de ar contemporâneo, né, a esta explanação. Aqui está ela, que tem esse direito de permanecer apenas no plano mais baixo. Se nós fazemos isso, nós desperdiçamos o nascimento. Mas nós podemos avançar. E dizia Thakur, vamos até o plano do coração, ao qual temos uma percepção de que somos seres espirituais. E depois vamos ao plano da garganta, onde só falamos a respeito de Deus. Depois vamos ao plano da testa, quando vemos Deus, neste mundo mesmo. E depois vamos ao plano do topo da cabeça, onde perdemos a conexão com o corpo. Não é, veja bem, confundindo, que isso aqui seja um ensinamento de que a impessoalidade é o ápice da experiência espiritual. Não é isso. É que enquanto você é um corpo, se você alcança uma visão de Deus que o te retira da conexão com o corpo, você não fala mais nada e morre dentro de alguns dias. É isso que Sri Ramakrishna está falando. Que às vezes, distorcido é entender que aqui ele está dizendo, veja como que o Advaita é superior. Não, não é isso. Né? Muito bem. Então, continua Thakur. Olhando para os devotos Brahmo. Só que tem um subtítulo importante. O mero aprendizado em si é enganoso. Riquezas, poder e honra e posição são todos ilusórios. É legal porque ele está falando isso justamente quando chegaram aqueles figurões, né? Aqueles embaixadores, aqueles diplomatas. Não tem isso às vezes? Não tem assim uma cerimônia quando chega um diplomata, um embaixador e começa a falar das coisas, das realizações do seu governo, não é? Não acontece isso às vezes? Às vezes acontece. Então Sri Ramakrishna, olhando para os devotos Brahmo que acabaram de chegar, aqueles, os nobres senhores, embaixadores e diplomatas. Então Sri Ramakrishna diz, aqueles que são meramente eruditos e não têm amor por Deus, dizem coisas conflitantes.
Houve um erudito de nome Samadia que disse: o Senhor é totalmente desprovido de amor, alegria, doçura e bem-aventurança. Veja, Deus é totalmente desprovido de amor, alegria, doçura e bem-aventurança. É o ensino do Advaita Vedanta. Ok? Nirguna Brahman. Esse é o ensino. O Deus com forma é apenas uma ilusão de Maya. O que Sri Ramakrishna diz disso? Vamos ver. Sri Ramakrishna disse: torne-o, Deus, doce, com seu intenso amor e devoção por ele. Aquele que é chamado de essência das bem-aventuranças nos Vedas foi considerado desprovido de doçura por esse sujeito, o tal erudito. Isso apenas mostra que o tal homem não sabia o que Deus realmente é. Compreendido? O erudito que disse que Deus é Nirguna não conhecia Deus. Está claro para vocês, meus amigos? Como isso aqui não é uma questão minha, pessoal, isso é simplesmente ler o Sri Sri Ramakrishna Katharita. É por isso que ele falou tão absurdamente. Como Sri Ramakrishna descreveu um homem erudito que descreveu o Brahma como sem qualidades? Como desprovido de conhecimento, falando coisas absurdas. É possível, então, dizer que o ensinamento de Sri Ramakrishna é conciliado com a ideia de que Deus é sem qualidades? Não. Não é possível dizer que o ensinamento de Sri Ramakrishna diz que Deus é sem qualidades em nenhum aspecto. Sri Ramakrishna pode dizer que a impressão de Deus sem forma é possível para quem o adora. É apenas isso que Sri Ramakrishna diz. Então continua Thakur. Alguém disse: há um estábulo cheio de cavalos na casa do meu tio materno. A partir disso, você entende que não havia um único cavalo, pois os cavalos não são mantidos em estábulos, todos riem. O que Sri Ramakrishna está querendo dizer com isso? Que aquele homem falando sobre coisas de uma vida na fazenda a qual ele não viveu, contava coisas que as pessoas que conhecem a vida de fazenda dizem: ah, já vi que história. Não vou entrar no mérito que os cavalos ficam ou não em estábulos. O ponto é que Sri Ramakrishna estava dizendo que os que ensinam que Deus é sem qualidades falam porque não conhecem Deus. Então, esse ensino de Sri Ramakrishna é contrário ao ensinamento do Advaita Vedanta, que diz que Deus, o Brahman Supremo, é Nirguna e todo o resto de compreensão de dualidade é Maya. Sri Ramakrishna não ensina isso. Ensina o contrário disso. É uma outra coisa que se contrapõe. Não é simplesmente que ele ensina uma outra coisa que não tem nada a ver. Ele diz que esse ensinamento é errado. Errado. Muito bem. Sri Ramakrishna continua. As pessoas têm orgulho de riqueza, posses e propriedades, honra e posição social e assim por diante. Mas esses duram apenas alguns dias. Nada irá acompanhá-lo na morte. Uma música diz assim: considere isso somente. Ninguém é seu. Nesse mundo existe mera ilusão. Não se esqueça da mãe beneficente ao ficar enredado na rede de sua maia. Pense naqueles por quem você se preocupa quase até a morte. Na morte, eles o irão acompanhar. Até mesmo sua amada esposa negaria você e rejeitaria seu cadáver como algo impuro. Apenas por 1 ou 2 dias as pessoas o chamam de senhor e mestre. Eles deixaram de chamá-lo assim quando o mestre, chamado morte, chegar até você. Muito claro o ensinamento aqui aos poderosos, aqueles ricos, aqueles eruditos, aquelas pessoas de alto galardão na sociedade. Sri Ramakrishna está dizendo: tudo isso vai passar. Todas essas posições, de fato, o nome, a fama, a posição, homem, mulher, fulano, ciclana, beltrana, brasileiro, argelino, indiano, russo, guatemalteco, de esquerda, direita, vegetariano, carnívoro. Essas coisas todas, isso sim é a ilusão. Isso é a ilusão.
Não confundir aqui com o nosso ente eterno, parte de Deus, que não é ilusório. E nem o universo na qual tudo isso se manifesta, que não é ilusório. É claro que não. É a energia inferior de Deus, como Sri Krishna diz no Bhagavad Gita. Energia superior são nossas almas, Prakriti superior, nossas almas, Prakriti inferior, as formas. Está no Bhagavad Gita, né? Vocês podem ver isso no capítulo 7 do Bhagavad Gita, os primeiros versos, talvez o quarto ou sexto. Está lá, muito claramente, né? Prakriti superior, Prakriti inferior. Sri Ramakrishna trata disso. Então aqui está falando para aqueles poderosos, vocês com seus galardões, tudo isso é ilusão. Isso é ilusão, não vocês, partes de Deus. O grande remédio para o orgulho: existem outros maiores que você. É importante, né? Importante esse ensinamento, né? Tão difícil, não é verdade? Que existem outros superiores a nós. Você não deveria se orgulhar do seu dinheiro. Se você pensa que é rico, outro é mais rico que você. E outros ainda são mais ricos que ele. Depois do anoitecer, um vagalume sai e pensa que ilumina o mundo. Mas assim que as estrelas aparecem, o seu orgulho cai. As estrelas começam então a pensar que estão iluminando o mundo. Depois de algum tempo, quando a lua aparece, as estrelas escurecem de vergonha. A lua começa então a pensar que o mundo inteiro está sorrindo por causa de sua luz e ela está iluminando o mundo. Mas não muito depois chega o amanhecer e então o sol nasce e agora a luz está escura. Em pouco tempo é invisível. Claríssimo, né? Então você pensa que você é grande. Não, grande é Deus. Não é? Se as pessoas ricas pensassem desta forma, não se orgulhariam de sua riqueza. Manilau organizou uma grande festa em conexão com o festival. Ele serve comida a Sri Ramakrishna e aos devotos reunidos com grande amor e atenção, e para a satisfação dos seus corações. Já está bastante escuro quando eles começam a voltar para casa, mas ninguém se sente incomodado. Então, essa foi a conclusão final de Sri Ramakrishna aqui nessa conversa, né? Se as pessoas ricas pensassem dessa forma, não se orgulhariam de sua riqueza. Você vê, Sri Ramakrishna não aliviava para esses. Ainda assim, eles o buscavam, porque viam autenticidade. Justamente porque ele não aliviava para esses. Não é? E depois, então, Mahendranath conclui que aquela reunião foi até a tarde e tal, mas todos estavam tão felizes, não é? É isso. Terminamos aqui, então, essa oitava sessão aqui do primeiro volume. Né? Ensinamentos tão importantes que Sri Ramakrishna está a dizer, né? Sobre essa necessidade do amor rendido a Deus, da diferença entre a renúncia verdadeira e a falsa renúncia, como podemos identificar essa renúncia, não é? E como devemos perceber o equívoco de compreender um Deus vazio. Um Deus vazio. Não. Ente pleno de todas as qualidades. Ele, o repleto de bem-aventuranças, seria sem qualidades, vazio? Não. Isso é um pensamento absurdo. Não é? Muito bem. É 28 de novembro de 1883. Aqui estamos já na seção 9, ainda do primeiro volume, ok? Visita a casa de Jai Gopal Sen. Vida familiar e Sri Ramakrishna. Então, diz aqui Mahendranath Gupta, é 28 de novembro de 1883, por volta das 4 ou 5 da tarde, Sri Ramakrishna foi para Lily Cottage de Keshab Chandra Sen. Keshab estava doente e em breve deixará esse mundo. Vocês lembram de Keshab Chandra Sen? Personagem que apareceu aqui algumas vezes. Vemos aqui então que perto dessa época ele está próximo da morte. Depois de visitá-lo, Thakur vai com alguns devotos à casa de Jai Gopal Sen na rua Matagasha. Já passa das 7 da noite. Os devotos estão pensando em muitas coisas. Vemos Thakur dia e noite dominado pelo amor de Deus. Ele é casado, mas não estabeleceu relação conjugal com a esposa. Ele tem amor e devoção por ela e a adora, mas só fala sobre Deus com ela. Ele canta a Deus, adora a Deus, medita nele. Ele não tem conexão com o mundo.
ele vê que Deus é a única realidade e que tudo mais é irreal. Ele não pode tocar em dinheiro ou em qualquer objeto de metal, jarro ou tigela. Ele não pode tocar numa mulher. Se o fizer, seu corpo estremece no local onde se tivesse sido picado por um peixe sinde. Sua mão torce quando o dinheiro ou ouro é colocado em sua palma, como um aleijado, e sua respiração para. Ao jogá-los fora, ele começa a respirar normalmente como antes. Tantas coisas incrivelmente maravilhosas aqui. Primeiro, é a primeira citação aqui nessas conversas regulares do Catarita, que estamos a falar da Mãe Divina, Sri Sarada Devi. Sri Ramakrishna, ele renunciou, mas antes ele era casado. Lembra, né? Sri Ramakrishna estava o tempo todo largado, estático de amor à mãe. Os seus pais pensaram, vamos casá-lo para ele ficar um pouquinho mais normal, para ele ficar um pouco mais mundano. E fizeram um casamento arranjado com uma menininha pequenininha. Casamento que não poderia ser consumado, evidentemente. Só depois de anos, quando a menina já fosse uma mulher, uma moça grande. E aconteceu que nesse meio tempo, Sri Ramakrishna recebeu um dia um sannyasi, Advaitin, que fez com que Sri Ramakrishna se tornasse um renunciante. Antes, Sri Ramakrishna tinha recebido várias iniciações de outros professores, uma professora, por exemplo, do caminho Vaishnava, né, do caminho tântrico, e conheceu então o seu professor não dual. Todos esses Sri Ramakrishna deu demonstrações notórias de sua divindade. E estava ele então como um renunciante, renunciou tudo, inclusive o seu cordão de Brahmani. Estava completamente alheio a qualquer responsabilidade, não servia mais no templo, porque ele agora era um aposentado, porque o seu êxtase contínuo de amor a Deus não permitia que ele se prendesse aos horários de rituais. E um belo dia, então, aparece uma mocinha lá perante ele e diz: você lembra de mim? Eu sou a sua esposa. Estou vindo aqui cumprir agora a minha função. Já estou grande. Sri Ramakrishna olha para ela e diz: minha filha, eu sou um renunciante. Mas então ele pensa: eu sei como as mulheres que são deixadas pelos seus maridos que renunciam sofrem. Eu tenho um compromisso com você. Faz de mim o que você quiser. Você quer, mãe, que eu desça até a vida do mundo de marido e tudo mais? Então ela disse: não, eu quero que você seja o meu mestre. Então Sri Ramakrishna tratou Sri Sarada Devi como ela é, a manifestação da Mãe Divina. E todos viam isso. Viam que Sri Ramakrishna instruía Sri Sarada Devi para ser a sua discípula, aquela que liderou o movimento que levou o seu nome por tantos anos depois que ele deixou o seu corpo. E veja o quanto isso era impactante na vida daquelas pessoas que contemplavam essa extraordinariedade toda. E pensavam nisso, está aqui diante de nós, essas vidas tão incríveis. Não é? Uma perplexidade maravilhosa. Sri Ramakrishna não podia tocar em dinheiro. A sua mão torcia se ele tocasse em dinheiro. Era físico. Ele não podia se aproximar luxuriosamente de uma mulher, porque o seu corpo ficava empolado, porque a relação dele com as mulheres era que todas eram uma manifestação de sua mãe divina. É possível conceber que vida é essa diante das pessoas? E essa era a vida de Sri Ramakrishna. Os devotos pensam em muitas questões, tais como: teremos que renunciar ao mundo? Qual a necessidade de estudar mais? Se não nos casarmos, não teremos que conseguir um emprego? Teremos que deixar nosso país, nossos pais? Ou, sou casado, tenho filhos, tenho que cuidar de minha esposa, e eu também quero permanecer absorto no amor de Deus dia e noite. Quando vejo Sri Ramakrishna, digo a mim mesmo: o que estou fazendo? Dia e noite ele medita em Deus como um fluxo incessante de óleo, mas eu estou correndo o tempo todo pensando nas coisas do mundo. Apenas a sua presença é como um pequeno ponto de luz num céu nublado.
Ah, como posso resolver o problema de minha vida? Aqui são os devotos pensando e aqui é a Mahendranath Gupta pensando. Eles estão vendo Sri Ramakrishna como um modelo de divindade, de santidade, de perfeição. E estão pensando, caramba, eu queria também viver assim. Mas eu tenho compromisso, eu tenho família. Como é que faz? Não é? Continua Mahendranath Gupta. Ele deu o exemplo de sua própria prática pessoal. Por que eu ainda tenho dúvidas? Devo quebrar esta represa de areia e realizar o meu desejo? Esse mundo é realmente uma barragem de areia? Se sim, por que eu não posso desistir? Vejo que não sou forte o suficiente. Quando eu tiver desenvolvido esse tipo de amor por ele, não irei calcular. Se uma maré flui no Ganges, quem poderá detê-la? Se alguém tiver apenas uma gota de amor estático que fez Sri Chaitanya vestir a tanga, ou o intenso amor por Deus que levou Cristo a ir para o seu exílio sem considerar qualquer outra coisa e o fez desistir de seu corpo depois de ter uma visão da face do seu pai amoroso, ou o amor estático que fez o Buda desistir de seu luxo principesco e se tornar um renunciante, então o mundo transitório pode ser rejeitado. Então, qual é o caminho para aqueles que são fracos, que não desenvolveram o amor estático, que são seres mundanos amarrados pelos grilhões de Maia? Não sairei da companhia desta grande alma embriagado do amor de Deus, que não procura nada além de Deus. Deixe-me ver o que ele diz. Essas são reflexões tortuosas de Mahendranath Gupta, verdadeiro aspirante espiritual que diz: eu estou vendo a encarnação. Tudo isso é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu sou tão apegado. Como faço? Veja como isso é próximo de nós. Qual de nós, que meditando seriamente sobre a vida de Sri Ramakrishna, sobre a vida do Senhor Jesus, sobre a vida de Sri Chaitanya, não pode ter pensado coisas assim? Todos esses pensamentos ocupam as mentes dos devotos. Thakur está sentado na sala de estar de Jayagopal. Sentados à sua frente estão Jayagopal, sua família e alguns de seus vizinhos. Um vizinho pronto para discutir inicia a conversa. Vaikunta, irmão de Jayagopal, também estará lá. Mas essa conversa conheceremos no próximo capítulo. Meus irmãos queridos, meus amigos, todos vocês possam ser inebriados com esse entusiasmo e amor divino. Que as palavras de Sri Ramakrishna iluminem e aqueçam os nossos corações. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.